Olá, meu nome é Aline Gomes Marques. Bom, o sistema circulatório ele vai abranger o sistema vascular sanguíneo e o sistema vascular linfático, sendo que o sistema vascular sanguíneo vai ser composto pelo coração, né, que vai ter a função de bombear o sangue através dos vasos sanguíneos. As artérias, ela vai ser uma série de vasos diferentes, que a função é levar o sangue com os nutrientes e oxigênios para os tecidos. Os vasos capilares, eles já são vasos sanguíneos mais delgados e vai constituir os túbulos finos e as suas paredes ela vai fazer o intercâmbio entre o sangue e os tecidos adjacentes. As veias, ela já é uma convergência dos vasos capilares e eles vão fazer um carregamento do sangue. E aí vai ser bombeado novamente para os tecidos. Já no sistema vascular linfático, ele vai ter o início nos vasos capilares, que vai ter a sua terminação, ela vai ser no sistema vascular sanguíneo, e ela vai ser desembocado em grandes veias perto do coração. E, gente, é bastante importante salientar que uma das funções do sistema linfático vai ser retornar ao sangue o fluido que vai estar contido nos espaços intersticiais. E também é muito comum a gente fazer uma divisão do sistema circulatório em macrocirculação, que vai ser vasos com mais de 0,1 milímetros em diâmetro, e vai ser composto pelas grandes arteríolas, né, as artérias musculares e elásticas e as veias musculares. E também tem os vasos da microcirculação. Eles assim mais visíveis, eles são visíveis somente em microscópio, são compostas pelas arteríolas capilares e vênulas pós-capilares. E ela é bastante importante no processo de intercâmbio entre o sangue e os tecidos circunvizinhos. Vai ser tanto em condições normais como também nos processos inflamatórios. A superfície interna de todos os vasos sanguíneos e linfático, ela vai ser revestida por uma camada de epitélio pavimentosa, ela é única e vai ser originada do mesênquima. Ela é denominada endotélio. Essas células, elas se prendem lateralmente umas às outras através de uma zônula de oclusão. E essa zônula de oclusão ela tem um papel importante na fisiologia do sistema circulatório, porque essas junções ela tem uma permeabilidade bastante variável a macromoléculas e de acordo com o seu tipo de vaso sanguíneo também. Bom, aqui nessa imagem a gente pode observar que são os pequenos vasos sanguíneos da microvascularização. Temos as arteríolas e as vênulas. E elas vão estar envolvidas pelo tecido conjuntivo. Aqui, essas setas elas vão apontar para os fibroblastos. Essa seta de baixo e aí de cima. E do lado direito aqui da figura, a gente tem a célula muscular lisa, que vai estar cortada transversalmente. Sobre os capilares sanguíneos, eles podem ser divididos em 4 grupos. Isso vai depender muito da continuidade da camada endotelial e também da lâmina basal. Em primeiro, a gente tem um capilar contínuo ou somático, né? Ele vai ser caracterizado pela ausência das fenestras na sua parede. Ele vai ser encontrado em todos os tipos de tecido conjuntivo, glândulas exócrinas e tecidos nervosos. Em alguns lugares, porque não existe no sistema nervoso, porque ali as vesículas de pinocitose, ela pode aparecer como uma vesícula mais isolada dessas células e elas vão ser responsáveis também pelo transporte de macromoléculas que vai estar nas direções tanto apical quanto basal das células endoteliais. Em segundo, a gente tem o capilar fenestrado ou visceral. Ele é característico pela presença de grandes orifícios ou fenestras que vai estar nas paredes das células endoteliais. Elas são obstruídas por um diafragma que acaba sendo mais delgada que a membrana plasmática da própria célula até, porque eles são encontrados em tecido onde ocorre um intercâmbio mais rápido de substâncias entre o tecido e o sangue. Ali e o tecido do sangue, como podemos dar exemplo do rim, do intestino das glândulas endócrinas. Então, elas vão ser encontradas nesses lugares. Em terceiro, nós temos o capilar fenestrado destituído de diafragma. Ele é característico do glomérulo renal e esse capilar, ele na altura da fenestra, o sangue ele só é separado do tecido porque uma lâmina basal ela é bem espessa e contínua. Ali o capilar sinusoide, em quarto lugar,
ele é característico, ele tem várias características, né? Por exemplo, pelo caminho tortuoso e de diâmetro bem maior que os outros capilares, né, entre 30 e 40 pm, ele reduz também a velocidade, e isso faz com que reduza a velocidade da circulação do sangue. As células endoteliais elas vão formar uma camada mais descontínua e elas vão estar separadas uma das outras por espaços mais amplos. O citoplasma das células endoteliais elas vão exibir uma fenestração múltipla desprovida do diafragma. Existe a presença de macrófagos entre essas células endoteliais e ela possui uma lâmina basal descontínua. Elas vão ser encontradas principalmente no fígado e em órgãos hematopoéticos, né, que são formadores de células do sangue. Nós podemos dar como exemplo a medula óssea e o baço. Também a estrutura da parede desses vasos ele vai facilitar muito o intercâmbio entre o sangue e os tecidos. Bom, nessas imagens, a gente pode observar que na primeira é um corte transversal de um capilar contínuo, que é basicamente característico pela ausência de fenestras. E a gente pode notar aqui que o núcleo e as junções entre as células vizinhas, elas vão estar características aqui pela essa seta, essa cabecinha da seta. E vai ter numerosas vesículas de pinocitose que vão estar evidentes pelas sétalas mais curtas ali em cima. As setas mais longas elas vão mostrar as dobras do citoplasma de células endoteliais. Na imagem 2, a gente tem um capilar fenestrado de um rim. As setas elas vão indicar as fenestras que elas estão fechadas por um diafragma. Nessas células pode ser observadas também o complexo de Golgi, característico pelo G, o núcleo pelo N e os centríolos pelo C. A gente pode também notar uma lâmina basal que vai estar contínua na superfície exterior da célula endotelial, que é a seta dupla ali, lá em cima. Já na imagem 3, a gente vai estar fazendo uma representação tridimensional da célula de um vaso capilar fenestrado com fenestras em suas paredes, né? Que são os grandes orifícios que vão estar ali na parede das células endoteliais. Esse corte transversal mostra que nesse capilar vai ser formado por duas células endoteliais e a lâmina basal vai estar envolvendo essas células endoteliais. Vasos sanguíneos com diâmetro acima de um certo tamanho. Bom, todos os vasos sanguíneos acima de um diâmetro, ele vai possuir características estruturais em comum, e além de ter um plano geral também em construção. Mas pode acontecer de algumas variações estruturais que dá para ser notada, por isso que nem sempre vai ficar muito clara ali a distinção entre os tipos de vaso. Também, os vasos sanguíneos, eles são normalmente compostos por camadas ou túnicas. Então, aqui nós temos 3 tipos de túnicas, e a primeira é a túnica íntima, né? Que ela é uma camada de células endoteliais que vai estar apoiada em uma camada de tecido conjuntivo frouxo. E essa camada é uma camada subendotelial e pode ter células musculares lisas. Inclusive também nessas artérias, ela vai estar separada por uma lâmina elástica interna. E essa lâmina ela vai ser composta principalmente de elastina, que vai possuir as fenestras. As fenestras elas são as aberturas, né, que vai permitir a difusão ali da substância que vai fazer a nutrição das células na parede do vaso. Nesse caso, os vasos eles vão estar em locais mais profundos. No caso da túnica média, ela vai ser constituída principalmente por camadas concêntricas de células musculares lisas que vão estar organizadas helicoidalmente. Elas também vão possuir fibras, lamelas elásticas, fibras reticulares, proteoglicanas e glicoproteínas. E elas vão estar interpostas entre células musculares lisas e essas células que são as responsáveis pela produção dessas moléculas da matriz extracelular. Já no caso da túnica adventícia, ela vai consistir basicamente, principalmente em colágeno do tipo 1 e fibras elásticas. A camada já adventícia, ela é gradualmente mais contínua com um tecido conjuntivo. Ela é mais contínua com um tecido conjuntivo do órgão pelo qual o vaso sanguíneo irá passar. A vasa vassorum, ela é de quem possui normalmente os vasos grandes, né? Vaso vassorum significa vaso dos vasos. E elas são arteríolos, capilares e vênulas que se ramificam
profusamente na adventícia e na porção externa da média. Elas são mais frequentes em veias e ela também abastece a adventícia e a média de metabólitos, né? Já que as camadas do vasos maiores elas são um pouco mais espessas para serem nutridas somente por difusão. Sobre as imagens, na imagem 1, a gente está visualizando as camadas de uma artéria muscular de mais ou menos médio calibre. Aqui a gente consegue visualizar com mais facilidade as camadas, né, da túnica, a túnica íntima, que está mais internamente, a média, que está entre as outras camadas, e a adventícia, que é a camada mais externa. Aqui na segunda imagem é possível visualizar do lado direito a artéria elástica, né? E do lado esquerdo, uma artéria muscular. A túnica média de uma artéria muscular contínua, ela vai ser predominantemente de músculo liso. E a artéria da túnica média das artérias elásticas, ela vai ser formada basicamente por camadas de músculo liso interligadas por lâminas elásticas. Aqui, a camada adventícia vai ser a porção mais externa e ela vai possuir os vasos sanguíneos, né, os vasos sanguíneos pequenos, que é o vasa vasorum, e as fibras elásticas e colágenas. Inervação. Bom, a maioria dos vasos sanguíneos que contém o músculo liso nas suas paredes, eles têm uma rede mais volumosa de fibras não mielínicas da inervação simpática, e elas são chamadas de nervos vasomotores. O neurotransmissor dos nervos vasomotores é a norepinefrina. A descarga de norepinefrina por essas terminações nervosas vai resultar na vasoconstrição, já que a terminação nervosa eferente não faz mais a penetração na túnica médica das artérias. Então, o neurotransmissor vai precisar difundir por uma distância para poder afetar as células musculares da túnica média. E esses neurotransmissores, eles vão abrir espaço entre as junções intercelulares das células musculares lisas da média e dessa maneira a resposta do neurotransmissor vai propagar para as células musculares da camada mais interna dessa túnica. As artérias do músculo esquelético, eles também vão receber terminações nervosas vasodilatadoras do tipo colinérgica. As terminações nervosas aferentes, que são sensoriais, das artérias vão incluir baroreceptores, que são os receptores de pressão, os seios carótido e o arco da aorta, que também é um quimiorreceptor da carótida e aos corpos aórticos. E também os vasos sanguíneos arteriais, eles são classificados de acordo com um diâmetro em arteríolas, artérias de diâmetro mais médio, e as artérias musculares e artérias de grande diâmetro ou elásticas. Sobre as arteríolas, uma passada bastante rápida, elas possuem um diâmetro menor que 0,5 milímetros, o seu lúmen é estreito e elas possuem uma camada subendotelial muito delgada. E nas arteríolas muito pequenas, a lâmina elástica interna ela vai estar ausente e a camada média ela vai ser composta de uma ou duas camadas de células musculares lisas. Elas não vão apresentar nenhuma lâmina elástica externa e, continuamente com as arteríolas, vão encontrar as pequenas artérias e elas vão possuir uma túnica média mais desenvolvida e uma luz mais ampla do que as arteríolas. Nas arteríolas e nas pequenas artérias, a túnica adventícia é bastante delgada. Artérias musculares médias. As artérias musculares, elas podem controlar o fluxo de sangue para vários órgãos, contraindo e relaxando as células musculares lisas da sua túnica média. Essa túnica média, ela é formada essencialmente por células musculares lisas, né? E ela possui camada subendotelial mais espessa na íntima. Ela possui a lâmina elástica interna bastante proeminente e a sua túnica média ela pode conter até 40 camadas de células musculares lisas. As suas células são entremeadas por números variados de lamelas elásticas, fibras reticulares e proteoglicanas.
A lâmina elástica externa, que é o último composto da túnica média, ela só vai estar presente nas artérias musculares maiores. Nessa túnica também são encontrados vasos capilares linfáticos, vasa vasorum e nervos da adventícia. E elas também podem penetrar até na porção mais externa da média. Grandes artérias elásticas. Então, elas contribuem para estabilizar o fluxo sanguíneo e nela inclui a aorta e os seus grandes ramos. Esses vasos, eles possuem uma cor mais amarelada, mas é decorrente do acúmulo da elastina que vai estar na túnica média. A íntima, ela é rica em fibras elásticas e também ela é um pouco mais espessa, que é de uma artéria muscular. A túnica média, ela consiste em uma série de lâminas elásticas perfuradas, organizadas, cujo seu número aumenta com a idade. Há cerca de 40 lâminas no recém-nascido e cerca de 70 no adulto. A túnica média das grandes artérias possui a lâmina elástica, que é bastante importante na função de tornar o fluxo do sangue mais uniforme. E durante a contração ventricular, que é a sístole, a lâmina elástica ela fica mais estendida e assim vai reduzir a variação da pressão. Já durante o relaxamento ventricular, que é a diástole, a pressão do ventrículo ele vai cair para níveis mais baixos, daí a propriedade elástica das grandes artérias vai ajudar na manutenção dessa pressão. E a consequência disso vai ser a diminuição da pressão arterial e da velocidade do sangue. E isso vai fazer com que se tornem menos variáveis à medida que vai se distanciando do coração. Sobre essas duas imagens, na primeira a gente observa um corte transversal de uma arteríola e de uma vênula acompanhante na parte lá de cima, na seta menor. E a gente consegue notar um núcleo grande e alongado aqui na cabeça da seta. Vai ser um pericito que vai estar envolvendo a parte da parede de uma vênula pericítica. Na segunda imagem, a gente tem a demonstração de uma artéria de médio calibre. E a gente também consegue observar os pequenos vasos sanguíneos, né, que são os vasos vasorum, que vai ser observado aqui na túnica adventícia. E também já nessa imagem a gente consegue observar também com bastante clareza sobre as túnicas, a divisão das túnicas, a adventícia, a túnica média e a túnica íntima. Sobre os corpos carótidos. Bom, eles são pequenos quimiorreceptores sensíveis à concentração de dióxido de carbono e oxigênio no sangue. Eles são encontrados ali perto da bifurcação da artéria carótida comum. Eles são ricamente irrigados por vasos capilares fenestrados que vai estar envolvendo ali a célula do tipo 1 e a do tipo 2. A célula do tipo 2, elas são células de suporte e já a do tipo 1, ela vai conter vesículas que vai armazenar a dopamina, serotonina e a adrenalina. A maioria dos nervos do corpo carótido, eles são fibras aferentes que vão levar ali os impulsos ao sistema nervoso central. Os corpos carótidos, eles são sensíveis à baixa tensão de oxigênio, à alta concentração de gás carbônico e ao baixo pH do sangue arterial. Os corpos aórticos, eles estão localizados no arco da aorta e eles são estruturas bastante semelhantes ao corpo carótido e é possível que eles também tenham ali funções semelhantes. Há algumas controvérsias sobre os principais elementos quimiorreceptores, né, dos corpos carótidos. Se são as terminações nervosas ou se são as células do tipo 1. Seio carotídeo. São pequenas dilatações das artérias carótidas internas. Esses seios, eles possuem os barorreceptores que eles vão detectar as variações na pressão sanguínea e vão transmitir as informações para o sistema nervoso central. A camada média da parede arterial ela é mais delgada nos seios carotídeos e vai responder às mudanças na pressão sanguínea. A camada íntima da adventícia ela é rica em terminações nervosas. Os impulsos dos nervos aferentes eles são processados pelo cérebro para o controle da vasoconstrição e também para a manutenção da pressão sanguínea normal.
As anastomoses arteriovenosas, elas participam da regulação do fluxo sanguíneo em certas regiões do corpo. Elas são comuns em comunicações diretas entre as arteríolas e as vênulas, e elas têm mudanças no diâmetro desses vasos que vai regular a pressão sanguínea, o fluxo, a temperatura e a conservação do calor em determinadas áreas do corpo. Os glômerulos, eles são estrutura um pouco mais complexa, que vai estar localizada nas pontas dos dedos, no leito das unhas e nas orelhas. Há indicações de que essas anastomoses arteriovenosas, elas participem de fenômenos fisiológicos, como a regulação do fluxo de sangue local e da pressão sanguínea. Todas as anastomoses arteriovenosas, elas são ricamente inervadas por determinações nervosas simpáticas e parasimpáticas. Aqui nessa imagem, ambas são cortes de um corpo carotídeo, que é uma estrutura bastante vascularizada, e as células principais, elas possuem grânulos, com uma porção central bastante densa, e também são envolvidas por células de sustentação semelhantes às células de glial. Sobre as vênulas pós-capilares e capilares, elas participam da troca entre o sangue e os tecidos. As vênulas, elas possuem um diâmetro de 0,2 a 1 milímetro e a sua túnica interna dos vasos, ela vai ser composta de um endotélio e uma camada subendotelial, que vai ser um pouco mais espessa. As vênulas pós-capilares ou vênulas pericíticas, elas são vasos em que a camada das vênulas são muito pequenas e contém apenas células pericíticas contráteis. A maioria das vênulas é do tipo muscular. Características em comum entre o pós-capilar e os capilares, como exemplo, a gente tem a participação em processos inflamatórios e a troca de moléculas entre o sangue e os tecidos. As vênulas, elas também podem influenciar no fluxo de sangue nas arteríolas através da produção e na secreção de substâncias vasoativas e difusíveis. Sobre as veias. Bom, a maioria das veias são de pequeno ou médio diâmetro, vai ali de 1 a 9 milímetros. A íntima, ela contém uma camada subendotelial fina. A média, ela vai já consistir em uma célula de camadas lisas com fibras reticulares e uma rede de fibra elástica. A camada adventícia, ela já é mais desenvolvida e rica em colágeno. Os grandes troncos venosos, que está mais situado ali próximo do coração, são as veias de grande calibre. As grandes veias, elas possuem uma túnica íntima muito mais desenvolvida, né? Já as de médio, ela é muito mais fina. Nas veias, a camada adventícia, ela é a mais espessa e bem mais desenvolvida das túnicas. Ela frequentemente contém feixes longitudinais de músculo liso. As veias maiores, elas possuem as válvulas no seu interior. E essas válvulas são dobras da túnica íntima que vai ter um formato de meia-lua. E ela vai se projetar para o interior da luz. Elas vão ser compostas de tecidos conjuntivos de fibras elásticas que vai estar revestida em ambos os lados pelo endotélio. Essas estruturas, né, junto com a contração do músculo esquelético, faz com que se direcione o sangue venoso para o coração. Aqui nessa imagem, a gente tem um corte transversal de vênulas aqui na parte inferior e duas arteríolas na parte de cima. E a gente pode notar que as paredes das artérias, elas são bem mais espessas que a parede das vênulas. A gente observa um vaso linfático na porção mais inferior da figura e aqui vai estar bastante abundante de tecido conjuntivo frouxo que vai estar envolvendo esses vasos. Então, sobre o coração, ele é um órgão muscular que ele se contrai ritmicamente enquanto ele vai estar bombeando o sangue pelo sistema circulatório. Ele também é responsável pela produção do hormônio fator natriurético atrial. Nas suas paredes, eles são constituídos de três tipos de túnicas, que é o endocárdio, miocárdio e o pericárdio. O esqueleto fibroso, né, que é a região central fibrosa do coração, ela vai servir de um ponto de apoio para as válvulas e é o local também de origem
da inserção das células dos músculos cardíacos. O endocárdio, ele é constituído por um endotélio que repousa sobre uma camada subendotelial delgada de tecido conjuntivo frouxo, que contém fibras elásticas e colágenos, bem como algumas células musculares lisas. A camada subendocárdia, ela contém veias, nervos e ramas do sistema de condução do impulso do coração. E ela também vai estar conectada ao miocárdio, né, essa camada de tecido conjuntivo. O miocárdio já é a mais espessa das túnicas do coração e vai consistir em células musculares cardíacas. As camadas que envolvem as câmaras do coração, algumas delas elas se inserem no esqueleto cardíaco fibroso. E essas câmaras do coração, elas possuem um arranjo mais variado, né? Porque mesmo se fizer um corte histológico de uma área bastante pequena, as células vão ser vistas em orientações com bastante variações das direções. O coração, ela vai estar coberto externamente por um epitélio pavimentoso simples, que é o mesotélio, e ele vai se apoiar em uma fina camada de tecido conjuntivo que constitui o epicárdio. A camada subepicardial do tecido conjuntivo frouxo contém veias, nervos e gânglios nervosos. O tecido gorduroso, né, que geralmente envolve o coração, se acumula nessa camada. O epicárdio, ele é o folheto visceral do pericárdio. Entre o folheto visceral e o folheto parietal vai existir ali uma quantidade bastante pequena de um fluido que vai facilitar o movimento cardíaco. O pericárdio já é a membrana serosa que vai estar envolvendo ali o coração. As válvulas cardíacas, elas são um arcabouço central de tecido conjuntivo denso. Ele contém colágeno e fibras elásticas que vai estar revestindo ali o endotélio. O coração, ele possui um sistema próprio para gerar um estímulo rítmico que é espalhado por todo o miocárdio. E esse sistema, ele é constituído por 2 nodos, que vai estar localizado no átrio e também pelo feixe, que ali nós damos o nome de nodo sinoatrial, né? Nodo atrioventricular e o feixe atrioventricular. As células, né, que vão ser geradoras e condutoras dos impulsos do coração, eles vão funcionar através das junções do tipo comunicantes. O nodo sinoatrial, ele é uma massa de células musculares cardíacas mais especializadas. E ele tem uma quantidade de microfibila bem pequena. O nodo atrioventricular, ele tem as suas células que ramificam e emitem projeções citoplasmáticas em várias direções, formando um tipo de rede. O feixe atrioventricular, ele está mais distalmente, na forma mais distalmente, as células vão se tornar maior e vão adquirir uma forma mais característica. E assim nós damos o nome de fibras de Purkinje. E elas vão possuir um ou dois mais núcleos centrais e também o seu citoplasma ele vai ser rico em mitocôndria e glicogênio. Sobre o sistema vascular linfático, basicamente vai ser o retorno do líquido extracelular para o fluxo sanguíneo, né? A linfa, ela vai ser um sistema de canais de paredes finas que vai estar revestida por endotélio, que vai estar fazendo ali a coleta do fluido dos espaços intersticiais, que vai retornar para o sangue. E, diferente do coração, ele vai acabar circulando somente na direção do coração. Os capilares linfáticos, eles são mantidos abertos através de numerosas microfibrilas elásticas, as quais também se ancoram firmemente ao tecido conjuntivo que envolve. E já que ele é considerado um fundo de saco. Os finos vasos linfáticos, eles se convergem e eles terminam em 2 grandes troncos. Nós temos aqui o ducto torácico, que ele vai acabar desembocando na junção da veia jugular interna e a veia subclávica esquerda. O ducto linfático direito, ele vai desembocar na confluência das veias subclávia e a jugular interna direita. E ao longo desse trajeto, os vasos linfáticos eles vão acabar atravessando os linfonodos. As exceções de órgãos que não possuem os vasos linfáticos, alguma delas é o sistema nervoso central e a medula óssea.
Como nas veias, a circulação linfática ela é ajudada pela ação das forças externas sobre as suas paredes. Exemplo é a contração do músculo esquelético circunjacentes. A contração rítmica da musculatura lisa da parede dos vasos linfáticos maiores ajuda a impulsionar a linfa na direção do coração. A função do sistema linfático é retornar ao sangue o fluido dos espaços intersticiais. E ao entrar nos vasos capilares linfáticos, o fluido ele contribui também para a formação de parte do líquido da linfa, e além também de contribuir por fatores imunológicos. Sobre os vasos linfáticos, aqui nessa imagem a gente tem 2 vasos linfáticos pequenos. O vaso aqui do topo, ele está cortado longitudinalmente e vai mostrar essa válvula, que é uma estrutura que é responsável pelo fluxo unidirecional da linfa, para ela ir somente em uma direção. A seta cheia vai mostrar a direção do fluxo da linfa e a linha pontilhada vai mostrar como a válvula vai evitar o refluxo da linfa, vai evitar para que não volte o líquido. E a gente pode notar também que essa parede ela é mais delgada desse vaso.